Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto e deseja impulsionar, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Nos chame através do Instagram ou do WhatsApp, que teremos o maior prazer em lhe atender. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Jamorno, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. E lá nas redes sociais você me encontra como @leojamorno. Oi pessoal, eu sou a Pamela, nas redes sociais Pamela Mapi. Para ti que não sabe, nós somos um podcast para contar histórias, gerar conexões e distribuir muito conteúdo de qualidade. E hoje nós estamos aqui com... Nós mesmos! Vamos conversar nós aqui. Hoje a gente veio fazer um episódio da Quali. A gente desde o início queria fazer um episódio nosso, né? Falando um pouquinho mais da empresa, falando um pouco mais sobre tráfego, porque todo início de podcast... O Léo vem aqui e fala, nós somos uma empresa de gestão de tráfego. E o que é isso? E às vezes, tá, e aí, o que é isso, né? Muita gente não sabe, muitas pessoas sabem, nunca fizeram, não sabem para que serve, se é para sua empresa, se não é, se vai funcionar, se não vai, se vale a pena investir, se não vale. Então, hoje a gente vai conversar aqui com você sobre todos esses assuntos antes... E também contextualizar um pouco do que é o podcast e tudo isso aí. Porque a gente começou gravando, e foi um atrás do outro, pedala. Isso, a gente falou um pouquinho só sobre a nossa intenção com o podcast no episódio da Kingdom, mas a gente nunca entrou a fundo, assim, no assunto. Então, hoje é o dia da gente bater um papo aqui... um papo interno, né? E aí a gente vai fazer também meio que uma despedidazinha daqui do estúdio, né? Porque a gente vai dar uma pausa, a gente vai estar freneticamente lá na mostra, então vamos dar uma pausa aqui. Vai ter alguma semaninha de férias, Pamela? Ou é sempre... Uma semana de férias não vai ter. Vai ter uma semana de férias só depois de novembro. Serão 2 meses, nós estaremos na amostra de quinta a domingo, gravando um episódio às 4 da tarde e outro às 6. Então, se tu quiser saber como é que funciona o podcast, por trás das câmeras, assistir a gente gravando, assistir algum convidado, é só tu ir lá conhecer a amostra, aproveitar para conhecer todos os espaços e ainda nos encontra lá no estúdio Podcast Conceito Espaço da designer Marília de Carvalho. Isso, tá, já vamos falar um pouco mais de como vai funcionar a dinâmica lá. A gente tá... há bastante tempo, desde que a gente conversou lá com a Marília, a gente chegou aí na mostra lá, fez um lançamento de como apresentar, uma apresentação para todos os expositores, né? E a mostra ela vai acontecer de quinta a domingo. Então, de quinta a domingo, quinta-feira vai ter 2 episódios, às 4 e às 18, né? Na sexta também, sábado também, domingo também. E aí... Então a gente vai estar de quinta a domingo fazendo 2 episódios por dia, gravando lá. E aí como é que a gente vai soltar aqui no canal? No canal, todo dia ao meio-dia sai um episódio novo do início todo dia, da meio-dia. Todo dia ao meio-dia. E os de sexta que a gente solta... Os de sextas continuam ao meio-dia e continuam com os nossos convidados normais, né? Vai ser um Qualicast sem edição especial, mas todos os outros da semana serão Qualicast edição especial Mostra Elite. Então, se tu chegar aqui no nosso canal, vai encontrar designer, arquiteto, pessoal da construção civil, todo o pessoal desse ramo falando um pouquinho... sobre a mostra, sobre a sua história empreendendo, porque todo mundo que está lá tem empresa, é empreendedor, está correndo atrás também, como todos os nossos convidados. Vão ser episódios voltados pro nicho da arquitetura, da construção civil, do design, paisagismo, mas também vai ter muito empreendedorismo. Exatamente, a gente não vai deixar de falar tudo aquilo que a gente fala nos episódios de sexta, mas com um toque do design, da arquitetura, do pessoal do ramo da construção. Pamela, eu acho que é bom a gente falar aqui, porque assim, como vai ser um podcast voltado para o nicho, estamos com patrocínios abertos. Quem quiser apoiar o projeto, eu super agradeço. Entra ali na descrição, fala assim,
quero patrocinar vocês, né? Porque Exatamente. vai ter muita visibilidade para quem é do ramo, né? Então, fornecedores que quiserem apoiar, não conseguiu estar na mostra, né? Teve a proposta do pessoal lá da Mostra Elite, mas por algum motivo não conseguiu participar, entra em contato com a gente, ou até os patrocinadores mesmo da mostra, que vão estar lá e quiserem reforçar o patrocínio dele, reforçar o anúncio, né, o branding deles com a gente, eu acho que é super válido também. E não temos limite de patrocinadores, já temos alguns fechados aí, umas parcerias boas, né? Mas... Exatamente, aproveitando então para agradecer os nossos já patrocinadores do Qualicast Edição Especial Mostra Elite. Vamos falar da Semel, materiais elétricos, que vai estar com a gente com toda a gama de materiais elétricos. Se tu quiser conversar com eles, quiser adquirir um material, quiser saber como é que funciona a empresa, chama o Gui, o contato dele tá aqui na descrição. Já vamos deixar já de agora. De agora. Será que vai ter já um experimentazinho? De agora. E todos os patrocinadores também vão participar do Qualicast. Vamos ter um episódio especial dentro da mostra. Então, tá aqui o contato do Gui da Semel, entra em contato com ele. Deixa só o dos que já pingaram. Exatamente, só quem já... Só quem a gente já tocou o sino lá. Exatamente. Supply Engenharia, não podia faltar, né? Supply Engenharia e Supply Home estão em todas, né, Léo? É isso aí, vamos divulgar essa marca lá, né? Exatamente, o Rafa tá lá no escritório esperando também tu entrar em contato com ele, pedir teu orçamento para fazer tua reforma na tua empresa, tua obra industrial, tua construção residencial. Então, entra em contato. Também tá aqui embaixo os contatos da Supply Engenharia. Mas daí tu vai falar comigo, né? O primeiro contato é com o Léo, mas... Com o Léo, daí eu vou lá ver. É interessante. Ai, tá bom, seletivo. Mentira! Seletivo. Vem embora, vamos lá. Bora que eu quero tocar fazer essa obra. Não, acho que a gente também, já que a gente tá fazendo ainda o nosso podcast agora, que é só entre nós, dá as boas-vindas pra Lizzy, que é a nova colaboradora da Quali. Exatamente. Né? E aí, quem entrar em contato conosco da Quali, exatamente, vai falar com a Lizzy. Vai falar com a Lizzy. Então, se tu quiser fazer tráfego, aproveita e assiste todo esse episódio. Entende o que é tráfego, como ele pode ajudar a tua empresa a vender mais, a ter um melhor posicionamento na internet. E entra em contato com a Lizzy, que o contato dela tá aqui na descrição. Ela vai adorar te atender, tirar todas as tuas dúvidas. E a gente vai adorar te ter também no time da Quali. E, quem sabe, participar do Qualicast ainda na edição da amostra, né? Se tudo der certo. De lambuja, os nossos clientes participam do podcast, né? Exatamente. Venham aqui, vamos contar a história deles e a experiência deles com tráfego. A gente tem o episódio do Cláudio, muito bom. Isso, a gente tem alguns episódios aqui que são com os nossos clientes, né? Então, quem é cliente da Quali também tá 100% convidado para estar aqui contando essa história, gerando conteúdo. Como a gente falou ali, nossa missão é realmente gerar o conteúdo e dar oportunidade para quem empreende, para quem tem um negócio, falar do seu negócio, falar da sua empresa, contar a sua história, postar nas redes, que é o principal. Então, esse é um espaço para todo mundo que quer fazer isso. Eu acho que é até importante a gente já entrar no assunto de como é que contrata a Quali. Como é que contrata a Quali? Ai. Eu achei que a gente ia falar de tráfego primeiro, para as pessoas entenderem. Até chegar lá, a pessoa vai ter que... Tá, então primeiro, o que é tráfego? Depois disso, como é que a gente vai nos contratar ou só com a Lizzy? Vamos falar como é que dá contrata. Dá a pauta aí. Que como nos outros episódios eu saio fora da pauta, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Não, mas vamos falar então sobre como contratar a Quali. É bem simples, a gente está em todas as redes, Quali Digital, é só entrar em contato com a gente. Tu vai ser atendido por um dos nossos consultores, vai tirar as tuas dúvidas, principalmente ali, o primeiro contato vai ser comigo ou com a Lizzy, a gente vai tirar, ou com o Léo. Tu vai tirar todas as tuas dúvidas sobre tráfego, como é que a gente pode te ajudar, a gente vai entender o teu negócio e só depois que a gente entende o negócio da empresa, a gente bola uma estratégia, vai te dar uma sugestão de investimento inicial, qual é o melhor plano que se enquadra na tua empresa, para te realmente ter o retorno sobre o teu investimento, porque aqui a gente acredita que o tráfego precisa dar resultado, né? Precisa dar o resultado que tu espera, então a gente trabalha com estratégias para alcançar esse resultado. A gente vai definir metas e
tentando alcançar essas metas aos poucos, até que tu chegue no ponto que tu deseja, né? Que tu desejou quando tu já entrou aqui, entrou em contato com a gente de primeira, pensou assim, eu quero alcançar esse objetivo. A gente vai trabalhar pra chegar lá. Mas é bem simples, entra em contato com a gente, tanto no Instagram, manda um e-mail lá pra nós, pessoal que gosta do e-mail, contato@qualidigital. Pessoal que gosta do Instagram, manda mensagem no Instagram. Quem gosta do WhatsApp, também o contato tá aqui embaixo. É só entrar em contato com a gente que a gente vai começar o quanto antes Fax, a anunciar pra tua empresa. sinais de fogo. Sinais de fogo. O que for. Se quiser botar um outdoor, melhor, mais fácil. Faz um turbinado lá no Instagram E que chama- vai aparecer pra gente. Boa. Se tu fizer certo, vai aparecer pra gente. Senão não vai. Tá, e o que a maioria dos clientes que entram em contato com a gente? Assim, o que eles chegam pedindo? Preciso de tráfego para Aumentar o faturamento. aumentar o faturamento. Aumentar a venda, faturamento, poucos clientes na loja. Ou então, montei um e-commerce, um site, ninguém chama. Porque muitas pessoas acham que É só é montar só o botar o site lá, www lá. cadastrar os produtos tops que as pessoas vão te achar e vão, assim, comprar de ti. Isso. Exatamente. E normalmente não é o que acontece, né? Estar na internet não quer dizer que as pessoas vão visitar o teu site, né? Uma coisa é muito diferente da outra. Por isso também as empresas usam muito as redes sociais, porque ela amplifica o teu alcance de forma orgânica, porque só um site, por si só, ele vai estar lá na internet. Se ninguém tiver aquele endereço, ninguém vai encontrar, né? A mesma coisa com uma loja, se tu não passar na frente, tu não vai saber que ela existe. Sim. Então, é nesse mesmo sentido. Então, quando tu cria um site, tu precisa fazer com que pessoas cheguem nesse lugar. Quando tu monta uma loja física, tu precisa fazer com que pessoas cheguem até a tua loja, conheçam, saiba que ela está lá naquele lugar. Isso é o tráfego. E isso nada mais o é do que caminho tráfego. da pessoa até chegar lá no botãozinho de Exatamente. E aí o tráfego faz todo esse acompanhamento, desde encontrar essa pessoa que vai ter interesse no teu produto e no teu serviço, até guiar ela para tomar a decisão de compra. Então, quando é um e-commerce, esse guia, esse tráfego, né, esse caminho, ele é muito mais guiado pelo tráfego, porque a gente consegue pegar a pessoa desde o momento que ela teve o primeiro contato até o fechamento da venda, que ela comprou, finalizou a compra. Já a loja física ou outras formas de atendimento, como de serviço, que tu vai depender de um vendedor para isso, a gente faz esse acompanhamento até o contato do cliente. Por isso que muitas empresas têm aquele receio. Vou vender? Depende. Vai depender de muitos fatores, inclusive do teu setor de vendas. Né? Quando a gente está falando em ter um vendedor. Quando a gente está falando de um e-commerce, o tráfego tem um maior controle sobre os resultados, porque tu domina a estratégia de ponta a ponta, né? Quando tu tem um vendedor, tu precisa também orientar esse vendedor. E aí, é isso que o tráfego faz, né? Essa é a mágica. É a mágica, daí as pessoas acabam perguntando sempre, né? Eu sempre escuto isso quando estou em conversa com as pessoas. É por isso que eu sempre falo aqui na abertura do vídeo, né? Pro crescimento das suas vendas e também da sua marca. Isso. E também da sua marca é uma característica muito da Quali, né? Porque a gente incentiva, né, com o crescimento das vendas, tu também melhorar o branding da tua marca. Tu também crescer o teu negócio. Porque muitas empresas acham que vão investir em muitas estratégias e elas só servem para vender. Quando, na verdade, muitas delas servem também para alavancar a tua marca, tornar uma marca forte e assim fazer com que tu venda de outras formas, como, por exemplo, poder aumentar o teu ticket. Se tu não conhece uma empresa, tu vai comprar nela por preço, né? Por exemplo, é o valor mais baixo, quando a gente leva golpe na internet, porque o preço é o mais baixo e nem pesquisa a fonte da empresa. Por isso, porque tu vai comprar por preço, ou pra ti tanto faz, não é um produto relevante. Mas se tu tá procurando aquilo, né? A pessoa tá procurando um produto, tô procurando esse copo. Eu vou, ou na que tem maior qualidade, então tu precisa elevar o valor da tua marca para que a pessoa compre de ti. Que pague o valor que tu coloca no teu produto ou no teu serviço. Então, Exato. para que ela veja esse valor também. Então, quem é que falou aqui? Acho que foi o Marqueteiro Confessa que falou. Não tenho certeza se foi ele. Por que a Coca-Cola... A Coca-Cola não pergunta quanto que teve de retorno, por exemplo, nas campanhas que ela põe em algum lugar. Foi alguma coisa nesse sentido que ele falou. Agora que foi, vai. Foi alguma coisa nesse sentido. E aí a gente Rafa,
Põe um corte depois. Porque muitas campanhas tu não mede o valor pelo quanto que entrou no teu bolso No imediatamente. Exatamente. Tu vai medir no longo prazo. E aí, por isso também a gente trabalha toda essa estratégia com o cliente. Faz ele entender desde o início a importância de fazer uma diversidade de campanhas. Eu falei no episódio da Karen, uma coisa até não sei se foi claro, tem muitas horas que eu não sou muito claro nas coisas que eu falo. Tem horas que tu acha que tu não é claro, e aí eu fico aqui meio pensando, mas depois quando eu assisto eu penso, tá, deu pra entender. Deu pra entender. É porque a gente aqui é diferente quando a gente assiste, quando a gente tá aqui conversando. Quando a gente tá aqui, porque às vezes vem a ideia na hora, e aí tu fica ali, fica trabalhando a ideia e já vai saindo, né? Sim. E tu não pode muitas vezes interromper ali, tu tem que esperar pra poder falar, e aí a gente precisa interromper às vezes pra não perder o fio da meada. Não, é que nem eu te interrompi agora, porque senão eu ia perder o fio da meada. E eu acho que eu até perdi, não, vou tentar resgatar. Eu falei no da Karen ali, que muitas vezes o meu concorrente, ele anuncia um produto mais barato, né? E aí eu quero colocar o mesmo produto barato também, mas eu não entendo a estratégia que ele tá fazendo por estar aquele preço, né? E às vezes eu acabo queimando o meu preço, né? Por não ter uma estratégia clara, olhando pro concorrente, e fico pensando, pá, como é que ele tem bota tanta pouca margem? Mas às vezes é uma estratégia dele de vendas. Isso, exatamente. A gente está iniciando o trabalho com uma empresa que está começando agora, e a base do trabalho dela como estratégia de marketing é ter um valor compatível com o da concorrência e passar uma imagem de alto valor. Então, a preocupação não é necessariamente com o valor do produto, é com a qualidade da entrega, com a experiência do cliente. Então, a maior preocupação não é ter o menor preço. No caso dessa empresa, é ter um preço competitivo. Bom, não o menor preço. Então, muitas vezes, aí o cliente acaba perguntando ali, mas aí o preço vai ficar muito alto. Aí a gente sempre tem que retomar, né? O que tu colocou lá no teu planejamento? Quem tu pensou que era o teu cliente? É o que paga mais barato? Como é que tu posicionou a tua marca? A gente tá posicionando uma marca de alta qualidade, né? Que vai te dar uma boa experiência, que vai ter uma imagem sofisticada. Então, eu não posso, quando for pensar tanto na estratégia de marketing, quanto na precificação, quanto em todas as coisas, levar em consideração como principal ponto o valor, como ela estava fazendo em todos os aspectos da empresa dela. Ela estava sempre pensando no valor. Quando o ponto crucial da estratégia dela era valor competitivo, mas não o menor valor, e agregar muita qualidade, muito reconhecimento de marca para que a pessoa se identifique e queira comprar por ser a marca. E não porque ela pode comprar esse produto em tantos outros lugares, né? Mas vai querer comprar daquela marca X. Então, esse trabalho também exige do empresário um olhar para o produto dele, qual a estratégia que ele está pensando. Né? Eu não quero me posicionar como menor preço. Não quero nem falar em preço. Né? Preço não é uma questão dentro da minha empresa. Né? A questão é o meu prazo de entrega, é a minha qualidade da entrega, é o meu atendimento, é o valor que eu dou para os meus clientes. Existem outras coisas que também agregam valor, não só o preço do produto ou do serviço. Então, a gente olhar essa estratégia inteira, né? Olhar para o macro, para depois ir pensando nas pequenas coisas. Então, quando tu olha para o macro da tua empresa, quando tu olha tudo aquilo que tu faz, agrega valor naquele produto, sim. Então, tu não pode comparar o teu preço com o da concorrência. Sim. Porque tu não sabe o que ele tá botando de valor ali. Às vezes ele não tá botando nenhum. Às vezes o produto parece que é o mesmo que o teu. Quando na verdade não é. Às vezes o teu concorrente não faz o mesmo atendimento que tu, não investe a mesma coisa na empresa que tu, não vai ter um bom atendimento. Se a pessoa pedir, acontece muito, né? Fulano vende isso porque ele anuncia X, mas entrega Y. Né? Acontece muito com os nossos clientes, assim. Porque meu concorrente... Mas por que tu tá olhando para ele, sabe? Todo cliente que for lá comprar com ele vai ter uma má experiência, não vai voltar. O teu não. Quantos clientes retornam para ti porque tem todo... Então, tipo, ele vai pagar mais 10% no produto para comprar de ti e garantir que... Só que muitas vezes tu não consegue de imediato entregar esse valor. Né? E aí tu acaba te angustiando, né? E tipo, querendo baixar preço. Porque a estratégia de reconhecimento é uma estratégia de longo prazo, né?
Sim, É uma estratégia de muito longo prazo. A gente fala com muitas empresas aqui que estão começando, só que aí tu vai pensar assim, Buenas. Gente, desculpa aí. Não é que a gente estava pesquisando para gravar um podcast que a gente já grava há 2 anos, e a gente viu o estúdio de vocês, e quando a gente viu o endereço, a gente viu que vocês estão em cima da gente. Aí a gente queria informação, a gente não quer atrapalhar, tá? Depois a gente chama. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Eu falei para a Grace agora há pouco. Valeu, gente. Desculpa interromper. Depois foi... Bom, vou dar tempo de... Valeu. Procurem aqui a Cole. quer fazer tráfego pra tua empresa, né? Não, tranquilo. É que ele ficou ali, tipo, ele olhava e saía, olhava e saía, olhava e saía. Daí eu falei, vou convidar pra entrar, né? Porque... Eu achei que era o convidado de vocês. Né? Não, é que eu não dava pra reconhecer, eu chamei porque podia ser. Só que eu vi que ele tava de crachá. Então eu pensei, aconteceu alguma coisa no prédio, e pensei várias coisas aqui antes de chamar ele pra entrar. Sim. Sim, desculpa atrapalhar aqui, mas é que tá pegando fogo no prédio. E daí ele... Se não for incômodo, vocês podem sair. E eu pensei várias coisas. Eu pensei, chama ou não chama? Chama? Não, vou chamar. Sim, aí tu fica aqui, aí tu fica falando. Sim. Isso já é um teste pra lá na feira lá. É um teste pra feira. Vá! Porque lá a gente vai estar gravando e as pessoas vão estar passando. Teste de fogo. Coitado do Rafa, vai estar ali sentado e as pessoas vão estar. Não sei o que. E daí ele vai dizer assim, ó. Daí tem que botar, fazer a camiseta do Rafa assim, ó. Não fale Não com. posso ajudar. Não posso ajudar. Posso ajudar? Não. Não. Aí tem Eu até esqueci onde é que a gente põe o estava. da Lizzy. Eu posso. Eu posso. Põe o Rafa de um lado e eles do outro. Não, a gente tava falando um pouco do crescimento das vendas e também da marca. Passa a né? mão assim no teu cabelo. Aí, foi. Tu tirou o moletom, ficou pelinho. Pra não Cabelina. cair nos cortes. E aí, porque assim, quando a gente é contratado por um cliente, a gente espera que esse cliente cresça conosco, né? Que ele tenha um negócio dele, que a partir das vendas que serão geradas, aumente a empresa, né? Que às vezes estagnar a empresa, atender um número X limitado de clientes não é interessante. Às vezes é melhor que tu... Melhor não, né? A empresa que não tá crescendo Não tá tá. morrendo. Exatamente. Até tem um corte muito legal que eu postei lá no Instagram sobre isso. Que tu falou isso no episódio da... Aham. Tu falou isso no episódio da Karen e eu complementei e repeti exatamente a mesma coisa. Eu tava fazendo uma super filosofia, depois quando eu vi no corte eu pensei, meu Deus! Vamos lá assistir no Agora eu Instagram. filosofei. Tá, nossa, agora é Estourei. exatamente esse. Aí vão lá assistir no Instagram. Mas é isso, dentro da Cole a gente tem muito essa premissa, né? Desde o primeiro dia que a gente sentou lá pra conversar. É isso, é fazer a diferença nas empresas, porque se for pra gente estar lá só pra ser um custo pra empresa, pra gente não é interessante. Uhum. Então, sempre que a gente começa com o cliente, a gente explica isso para ele, a gente deixa bem claro todos esses alinhamentos, que é para ele entender que muitas vezes a gente vai estar puxando a orelha ali, a gente precisa fazer isso, precisa ter controle dos clientes, precisa melhorar essa etapa, porque o nosso objetivo é que ele cresça também. Uhum. Então, a gente vai fazer o acompanhamento completo do tráfego e o tráfego vai te dar muita informação que pode melhorar o teu negócio. Então, não só o benefício do tráfego é a venda. Eu acho que um dos grandes benefícios do tráfego é entender em qual ponto do teu processo, desde o primeiro contato do cliente até a tua venda, em quais momentos tu pode melhorar, né? Porque, por exemplo, às vezes tu acredita que teu time de vendas é super, nossa, campeão de vendas. Bate sino todo dia. Exatamente. Eu sou o campeão. Fez treinamento com o Léo. E quando tu vai olhar os dados do tráfego, o mercado converte 10% de venda do teu setor. É triste demais. E a tua empresa tá convertendo 4%, entendeu? E aí, tipo, não tá fazendo nem o mínimo. E acontece muito de chegar o cliente pra gente. Tu olhou pra mim assim? Não é contigo, Léo. Tu converte 2, sabe?
Porque daí acontece muito com a gente, da pessoa achar que tem um time muito preparado, quando na verdade ela não soube olhar aqueles números, né? E a gente conseguir mostrar para ela que, talvez dando um treinamento para o time de vendas, ou trazendo um time um pouco mais qualificado, porque muitas vezes, né, crescer exige também que a gente faça escolhas dentro da nossa empresa, que é onde é que a gente vai empregar, né, os nossos recursos, nas pessoas certas, nas estratégias certas. Então, todo esse caminho também é importante, que nem, por exemplo, todo mundo quer aumentar os seguidores no Instagram. Uhum. Existem vários impeditivos para aumentar os seguidores no Instagram. O alcance mais baixo, o custo mais alto pela entrega dos seus conteúdos nos anúncios, e também, muitas vezes, o que tu faz não é interessante. Não. Então, tu tem que dizer isso pro cliente, às vezes não adianta tu botar dinheiro, porque as pessoas não vão te seguir, não é interessante. Claro que a gente fala isso com um jeitinho, mas... Aqui estamos direto e reto. Mas assim, com todo amor e cuidado. Assim. Exatamente. A gente teve a experiência de outros clientes, já, claro, muda muito da pessoa física para pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem essa restrição no aumentar seguidores, né? A gente fala pessoas comunicam com pessoas, então ter alguém ali, um rosto aparecendo sempre vai trazer essa conexão, vai fazer com que as pessoas sigam mais. Então, por exemplo, tu anuncia para ganhar seguidores numa pessoa física, né? Num perfil de uma influenciadora, de uma mentora, de um vendedor. Ele vai ter esse resultado muito maior que uma pessoa jurídica. Então, esses combinados e essas questões todas a gente explica para o cliente, para que ele entenda o todo e identifique ele em qual ponto do processo dele ele pode melhorar. E aí, fazendo uma melhoria de cada vez, daí todo aquele relatório lindão, sabe? Que a gente apresenta ali, cheio de coisa. Cheio de informação. Cheio de informação. Ele precisa entender cada um daqueles pontos. E daí é também importante, né? Tu falou ali da dor das pessoas que vêm procurar a gente. A segunda maior dor, com certeza, eu já fiz tráfego, não deu resultado. Check! E eu não entendo nada do que acontece. Inclusive, esses dias eu conversei com... Eu contratei um gestor, mas ele tá se mudando pro Canadá. Não, o gestor de tráfego se muda pra Europa sempre. A gente já tem uns 3 que se mudaram pra Europa. Os clientes eram... Não eram mesmo, né? A gente até pergunta pra saber se era o mesmo, não é? É o fulano. Não, é o outro. É o outro. Tá bom lá na Europa, vamos pra lá. Não. Vamos caçar o passaporte do nosso. O passaporte do Rodrigo lá. Vou botar dentro da gaveta com chave, não vai pra lugar nenhum. É o fato das pessoas não entenderem, a empresa não entende o que tu tá falando pra ela. Então, né, pra gente, nós prestadores de serviços, assim, falando com os gestores de tráfego, tu precisa se preocupar. Se não quiser se preocupar, também não precisa. A gente se preocupa e pega o teu cliente depois. Mas, se tu quiser realmente firmar uma parceria com o teu cliente, tu precisa se preocupar que ele tá entendendo aquilo que tu tá fazendo. Porque enquanto as tuas campanhas estão boas e tá tudo dando certo e tá tudo lindo, ele tá te agradecendo. Um mês que deu um resultado um pouco abaixo, ele já vai achar que teu resultado não tá bom e tu não vai conseguir explicar pra ele o que aconteceu, porque ele não entende nada. Ele não sabe o que é CPM, não sabe nada, ele não sabe nada. Então, tipo, quando o cliente olhar pro relatório, ele não pode dizer assim, tá, beleza, que lindo, e seguir a vida dele. Não, ele tem que entender aquilo que tá falando. Não, é assim, acho que o principal ponto, assim, que também a gente tem que trazer é que o gestor de tráfego precisa também entender de business, que era, acho que foi para mim o maior benefício que a gente criou aqui na Quali, que é entender de business, né? Quando tu tem caiu um pouco o resultado, nem sempre é só da campanha, né? Claro, às vezes pode ser uma campanha que já não tá mais performando o que ela estava performando antes, enfim. Mas às vezes o teu cliente, ele mudou a estratégia dele, ele já não tá mais vendendo aquele produto, ou não sei, o vendedor que estava antes já não tá mais. Enfim, uma série de fatores que quando tu vai entender o porquê daquele número, né, ele baixou muito ou baixou que seja pouco, né? Tu vai entender, opa, não, por que aconteceu isso aqui? Isso, um bom exemplo foi o que tu deu agora, é a troca de vendedor. Quando normalmente faz a troca de vendedor, muda bastante. A questão pode, o anúncio tá funcionando igual, chega mesmo, muda
o número de vendas. Se o teu vendedor for muito melhor, vai aumentar o número de vendas. Se ele não for tão bom, precisar de um tempo de experiência para se adaptar ao negócio e tudo mais, ele vai ter uma taxa de conversão que vai aumentando, mas ele não vai começar no 100% que nem o outro que já estava ali experiente. Então, esse é um dado importante a ser levado em consideração, que é além do tráfego, né? E se tu não conversa com a empresa e tu não entende o negócio dele, tu não vai saber explicar isso pra ele, tu não vai poder. Ele só vai dizer, não tá funcionando esse mês, o que que a gente vai fazer? E ele vai querer que tu resolva. E tu não tem armas pra dizer pra ele o que aconteceu. Então tu precisa Não, se entender. tem um gestor que não faz os relatórios também, Sim. né? E não se preocupa com os números. Em olhar, exatamente. Em olhar, em entender os números, o que que tá acontecendo. Aí o cara vai te perguntar, meu, o que que houve, o que aconteceu? Tu vai ter que buscar o retrospecto de, sei lá, de quantos Muito meses já tempo. tá fazendo o tráfego pra pessoa, que tava super legal. Porque, vamos lá, né? O tráfego, quando tu põe, começa a fazer o anúncio, chega cliente. Chega Chega bastante. Cliente, Chega de tudo. lead, né? Vamos chamar de lead. É. Eu chamo os leads de cliente, qualquer Já tá aí Mas o assim, cliente. chega lead, né? Mas depois tu vai ter que começar a fazer o refino. Porque chega lead, montou uma campanha, tu estruturou uma campanha, Rodrigo poderia até falar melhor que nós, mas tu estruturou uma campanha, vai começar a chegar o lead, porque antes tu não fazia o anúncio, e aí depois tu vai ter que começar a entender quem são esses leads. Né? O que que eles estão te perguntando? O que que eles estão falando? Porque a fala deles é o como tá sendo anunciado. E muitas vezes, já aconteceu milhões de vezes comigo, sempre eu olho isso, o que que esse cara tá me perguntando? Porque o que ele tá me perguntando é o que ou eu não tô respondendo, né, ou é o que eu tô anunciando. Sim. Teve uma vez, até vamos trazer o estudo de casa, te lembra quando o Rodrigo botou Orçamento grátis. orçamento grátis? Nossa, cara, choveu de cliente. Mas todos falavam assim, mas o orçamento é grátis, né? Vocês não cobram pra fazer o orçamento. E eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui, cara? Porque tá todo mundo me perguntando isso aqui. Aí na reunião com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, pá, cara, todo mundo tá vindo aqui e me perguntando assim, mas o orçamento é grátis. Mas vocês não cobram, né? Ele, não, é que eu botei aqui Nas palavras nas palavras do anúncio que o orçamento era grátis, porque eu vi que todo mundo tava... Eu, não, cara, tô ok. O meu orçamento é grátis. Mas acho que o fato de a gente colocar que o orçamento é grátis, a pessoa ela já vem com o pensamento de que... Tudo bem eu fazer um orçamento e não contratar, Exato. né? E aí, se não tá esse valor, a pessoa vai mais intencional. Não, eu preciso de uma empresa de engenharia, né? Então, só esse detalhe... E ela nem pesquisou no Google. Às vezes ela pode ter colocado ali serviço de engenharia e não botou serviço de engenharia grátis. Mas o teu apareceu grátis. Mas eu falei pra ela, eu faço grátis. Claro, dá mais visibilidade, dá mais engajamento, dá muito mais clique. Mas aí tu segmentou pro público que tu não quer, que é o orçamento grátis. É. É o pessoa que tá procurando o preço. Mas aí que tá. Mas o gestor que quer entregar números, ele faz isso. Sim. E o vendedor, o diretor, enfim, quem tá analisando as campanhas, recebendo a demanda, ele começa a receber, chover demanda. Beleza. Se o orçamento dele é grátis, né? E ele briga por preço, Tudo bem. cara, tudo certo. É estratégia de empresa, né? E é sobre isso. É entender a estratégia de empresa. O que que eu pensei? Não, eu prefiro receber menos leads, mas quando receber alguém mais preparado, né? Acho que também é importante trazer que a estratégia de campanhas, por muitas vezes tu tá vendendo bastante e eu, às vezes com o Rodrigo, eu mudo um pouco da estratégia para que torne-se mais branding do que propriamente venda, né? Isso, são estratégias de alguma coisa de ajuste no site, né? Tirar o botão de orçamento, né? Fazer a pessoa procurar um pouco mais ou ler um pouco mais do teu site. São pequenos detalhes que fazem a diferença no resultado do tráfego. Isso, exatamente, porque não são estratégias que tu vai, tirou o botão do site.
Não é que ele nunca mais vai voltar para lá. Tu vai testar por um tempo, comparar os resultados e entender qual é o melhor para tua empresa. Uhum. E aí, volta com a melhor estratégia que tu... Então, o tráfego também tem disso. O teste mais rápido, né? Que é o que a gente diz. No orgânico, tu vai demorar muito tempo para fazer esses Nossa, testes. é. Né? Porque tu vai ter que esperar estar bem ranqueado no Google, que o Instagram entregue o teu conteúdo, tu vai ter que esperar por muitas coisas. Então, o orgânico é a longo prazo. O tráfego, um prazo um pouco menor. Não que tu vai, né, faturar 10 vezes em um mês. Pode acontecer? Pode. Não é a regra. Não assim vendemos isso. não é a regra, não é a realidade, né? Uhum. Então, tu vai construindo a estratégia até chegar no ponto que tu quer chegar de uma forma muito mais acelerada e intencional, que é importante, do que o orgânico. Porque tu vai alinhar toda a tua comunicação, que a gente falou ali. Orçamento grátis, eu não preciso falar isso, não é meu interesse. O cliente que procura preço. Meu interesse é o cliente que procura serviços de engenharia, ponto. Ele quer saber como é que eu trabalho, quer sentar comigo, quer negociar. Então, eu não vou anunciar orçamento grátis. E aí já vai ter outra empresa que não se importa, ela quer volume. Ela quer volume. o pessoal orçando o dia inteiro, recebendo gente o dia inteiro. Ela quer Ó, Pamela, eu botei aqui 50 vendedores e esses caras têm que trabalhar. Exatamente. Então eu vou fazer anúncio aqui e vou botar orçamento grátis e eu quero chover clique. Exatamente por isso também que a nossa reunião com cada cliente é personalizada, né? Aquele relatório que a gente falou bonito, cheio de gráfico, nananã, não existe o mesmo para 2 clientes. Cada cliente tem o seu, que nem a gente falou, olha, se eu fosse fazer um relatório para ti, já temos, ele vai medir ali a quantidade de orçamentos, no longo prazo, quantos clientes tu conseguiu fechar, porque é uma venda de longo prazo. Agora, se fosse o cliente que queria o orçamento grátis, a quantidade, para mim não ia importar o número de contratos fechados. Para mim, importar o número de conversas, o número de pessoas que chamaram, o número de pessoas que mandaram e-mail pelo site, né? Quantos contatos ele teve. Era isso que ia importar, porque para ele, o volume de pessoas entrando em contato é mais importante. Então, esse custo para ele é mais interessante do que o teu custo, que seria o custo para te ter um contrato. Para ele, o custo de lead é mais importante. Então, o relatório dele vai ser diferente do teu. O que ele precisa saber é diferente do que tu precisa saber. Então, vai ser bem direcionado para ele, para que, né, é uma página só, é um funil só, é uma estratégia que ele olha e pensa, não, foi isso que aconteceu no meu mês, e ele consiga entender. E é claro que ele não faz isso sozinho, né? Ele faz isso com o acompanhamento do gestor de tráfego dele. Então, vai sentar nas primeiras vezes, vai entender. E aí, é uma via de mão dupla, né? É o que a gente fala sempre na empresa. Que tu falou ali, é estratégia e intencionalidade. Isso. Né? E essa é a via de mão dupla. É o que eu quero vender, como eu quero vender e como tu vai operar. Exatamente. Porque o que a gente sabe fazer é operacionalizar a ferramenta, mas com estratégia. Exatamente. E a estratégia só vai estar completa com o olhar da empresa dentro dela também, porque a gente vai criar ela. Mas a gente precisa que a pessoa acompanhe, nos dê o feedback. Não, mas isso aqui tá acontecendo. Tá chegando muito fornecedor. Acontece. Tá chegando... Vamos alterar algumas coisas e aí a gente vai melhorando até chegar no ponto ideal. E aí é isso. O cliente precisa querer participar, né? A gente não pede que ele tenha exclusividade com a gente, que fale com a gente o dia inteiro. Não, tem cliente que gosta, que manda mensagem. Bah, hoje chamou muito. Hoje chamou pouco. Hoje... Mas o ideal, né, não é esse o foco. O foco é que pelo menos uma vez por semana, no início, pelo menos, ele dedique meia hora, 1 hora do dia dele para sentar e entender as campanhas dele, o que está acontecendo, onde é que ele está investindo o dinheiro dele, o retorno que ele está tendo, o que ele pode mudar, o que ele pode melhorar. Eu acho que é uma pergunta interessante, né? Que algumas pessoas devem se perguntar quando investe em tráfego. Dá para calcular o retorno de investimento? Dá para calcular o retorno do investimento, mas depende do negócio, depende do prazo, e para cada empresa esse retorno vai ser calculado de uma forma. Por exemplo, uma loja online, o e-commerce, tu consegue calcular isso de uma forma muito mais simples, porque a venda é feita ali, fez a venda, né? Tu anunciou, tal, fez as vendas, calculou o fechamento do mês. Por exemplo, uma empresa de engenharia demora muito tempo. Então, não vale a pena, por exemplo, eu calcular o teu retorno do investimento do mês. Porque o teu cliente vai entrar em contato hoje, vai fechar contrato daqui 2 meses, 3,
um ano. Um ano. Então, esse retorno sobre o investimento é muito maior, é muito longo prazo. Quando, para outros negócios, a venda de produtos de ticket menor, a gente consegue calcular esse retorno sobre o investimento de uma forma mais precisa e mais em períodos menores, né? E aí também a gente precisa da ajuda do cliente para poder chegar nesses números. Isso, porque é muito cliente, muito não. A maioria aceita abrir o jogo com a gente e mostrar os números para a gente realmente entender o que ele está vendendo, poder dar todas essas informações para ele. Muitos clientes preferem não informar. Então, a gente trabalhou com um cliente, por exemplo, era na área da construção também para materiais. E ele não abre pra gente o faturamento dele. Ele diz, faturei mais ou menos isso, Uhum. né? E aí, a gente também não consegue identificar, por exemplo, todos os clientes que vêm do Google, todos os clientes que vêm dos anúncios, porque ele não faz esse acompanhamento. Mas existe um acompanhamento que é meio forçado, que é, não tá dando resultado, vou parar de fazer. E daí, quando tu para de fazer, tua venda cai 70%, 80%. Uhum. E aí, no mês seguinte, como assim? Voltamos a fazer anúncio. E Opa. aí, é mais ou menos assim que funciona. Quando o cliente abre o jogo com a gente a gente não tá lá pra pegar teus clientes, a gente tá lá pra te fazer ganhar mais. Opa, peraí, eu vou fazer aqui Vou abrir um uma negócio. empresa de engenharia. Porra, abre. É uma barbada. E aí, a gente não tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra olhar os teus dados e fazer eles crescerem. Uhum. Então, quanto mais tu abrir o jogo... Não, e assim, também é interessante e importante a gente estar junto com o cliente, né? E isso é a missão da Collie, de estar junto com o cliente ali no crescimento, porque o cliente, ele chegou. Vamos dizer lá no meu caso, lá na Supply, né? O cliente, ele chegou hoje, eu fui lá e vendi, teve o caso, né? Eu fiz uma venda milionária de R$2.000. E o cliente, a gente calculou que, tipo, o custo dele era 5 mil. 5 mil. Tá, mas aí depois eu fui lá e fechei uma outra venda com ele, né? Com um ticket muito maior de contrato. Opa, esse valor que eu tinha comprado, né? O cliente, eu tinha adquirido o cliente, ele já baixou. Isso, exatamente. E aí, quando eu tornei esse cliente recorrente, ele baixou ainda mais. E o que também, assim, para muitas empresas que estão começando, e é importante investir no tráfego, porque tu abriu teu negócio, tu é técnico, né? Tu, sempre fiz muito bem em tal determinado serviço e eu tenho alguns contatos. Beleza, irmão, tem muitos contatos e aí tu vai começar a vender para eles, mas, cara, eu vendi uma vez, duas, eu não vendi recorrente, eu tenho um negócio que não é venda recorrente. E aí eu dependo muito de network. E aí acaba o meu network. Eu não vendo mais. Eu preciso agora investir em tráfego. Aí tá, tu foi lá e contratou o tráfego e voltou a vender. Voltou a vender, diminuiu um pouco as vendas, né? Diminuiu não, mas assim, deu aquela estabilizada. Ou tu continuou crescendo porque aqueles clientes que agora chegaram pelo tráfego começaram a te indicar outros. Isso, a gente né? tem um cliente que ele é modelo, assim, pra gente, que ele faz todo o acompanhamento, ele sempre pergunta ali, tá fechando a venda, ele vende um produto de ticket alto, e ele sempre pergunta, como é que tu conheceu a gente, né? A gente sempre recomenda que os clientes façam essa pergunta pra entender de onde veio, né? Aquela pessoa, passei na frente da tua loja e entrei. Eu sempre passo aqui na frente. Não, eu vi vocês no Google e vim aqui porque era a loja mais perto, tava ali melhor recomendada. Sim. Eu vi um anúncio no Instagram. Então, quando o cliente faz esse tipo de pergunta e faz esse acompanhamento, a gente consegue entender, inclusive, as indicações. Não, mas e também até assim, na questão de negócios, pô, eu sou uma empresa X, eu vendo esse produto, chegou pelo Google um cliente, eu comecei a atender esse cliente. Eu fui lá e postei nas minhas redes sociais que eu atendi esse cliente. Então, pô, eu faço o podcast, então aí eu comecei a fazer outros podcasts, comecei através daquilo ali, ser convidado ou outros negócios do mesmo segmento e ramo me encontrarem porque eu já tenho isso no meu portfólio. Isso também é estratégia de vendas, né?
que o tráfego pode te Isso, e ali te quando tu falou da beneficiar. indicação, né? Tu precisa ter um primeiro cliente para ele poder te indicar. Então, da onde vem esse primeiro cliente? Que se não do teu ciclo de amigos, família, né? Os teus contatinhos no Instagram. Vem dessa forma. Pessoas que vão te conhecer, né? E daí, como eu tava falando ali desse cliente, ele é um exemplo por causa disso. Porque os clientes que vêm por tráfego, ele acompanha e ele sabe. Esse cliente que veio por gestão de tráfego me trouxe 3 indicações. Uhum. Então a gente consegue fazer esse acompanhamento e é uma coisa que ele tem clareza também. Que as indicações acontecem porque uma vez aquele cliente que te indicou chegou pelo serviço de tráfego. Exato. Então é uma coisa que não acaba nunca. É um primeiro cliente que veio, tu fidelizou, tu atendeu bem, tu entregou o produto, ele te indicou para outras pessoas. Então aquele teu um cliente de tráfego que te custou R$ 100 te trouxe mais 3 clientes, ou seja, ele diminuiu para R$ 25 o custo dele. E quando o empreendedor ele entende isso, ele entende essa estratégia, ele consegue muitas vezes aumentar o valor do tráfego, aumentar o valor do custo de aquisição do cliente, porque ele sabe assim, não, peraí, então eu pago 100. Se eu pagar 300 e esse cara me trazer mais 13, então eu não tô pagando mais, eu tô pagando 100 mais os outros. Isso, quem é que veio aqui foi o Fabrício, que veio aqui e falou, né, que para cada um paciente dele, ele ganha 7 clientes de indicação. Tipo, é muito cliente de indicação. Imagina se tu ganhar 1 de tráfego e tu ganhar 7 ali por indicação. É muito claro, o caso dele é diferente, né? Um setor diferente. Mas se o teu for 1, 2, já diminui o teu custo de aquisição de cliente. Então, é importante sim fazer esse acompanhamento. E mais do que isso, né? Para a empresa que está assistindo a gente, quando contratar, saber, né, o que tu está contratando. Então, acho que também muito por isso a gente quer ter mais essas conversas, eu acho que é para as pessoas entenderem o que é o tráfego, como é que ele pode ajudar. E quando tu contratar uma empresa, se não for a Quali, né? Porque se for a Quali não vai precisar, saber fazer esse acompanhamento. Acho que eu falei, né, da dor, que a pessoa ia fazer um curso de tráfego, uma pessoa entrou em contato comigo, ia fazer um curso de tráfego para poder entender o que era tráfego, para poder contratar uma empresa. Porque ele já tinha contratado 2 e ele não podia cobrar a empresa, porque ele não sabia. Ele não sabia o que cobrar. Ele não estava dando resultado, mas eu também não sabia o que estava errado e eu não sabia o que cobrar e eles não sabiam me dizer. Então, eu simplesmente não faço. Sim, porque daí o cara vai cobrar o gestor de tráfego dele, daí o gestor de tráfego vai lá e vai olhar a ferramenta do Google. Não, mas aqui tá tudo certinho, negativei as palavras, a campanha tá ativa, tá tudo certo. Cara, não tá tudo certo. Algo não está certo. Né? E aí o que tu precisa entender e passar pro teu cliente, né? E aí é que separam-se, né, a questão de contratar um prestador de serviço e contratar alguém que vai querer entender do teu negócio. Sim. Vai querer estar junto contigo na tua estratégia de vendas. Isso, realmente um parceiro para tua empresa para crescer junto, né? Porque assim como a Quali, é isso que a gente conversa sempre assim, né? A gente acaba ficando amigo dos nossos clientes, né? A gente conversa. O nosso interesse é que as empresas cresçam muito, muito. E investam cada vez mais em tráfego, porque tá gerando muito mais resultado para ela. Uhum. Se chegar um momento, porque existe um teto, né? O tráfego não é infinito, não vai poder investir. Se eu botar 1 milhão, vou 5. retornar 5. Exatamente, porque se fosse isso, a gente tava ali só aumentando o valor de tráfego todos os meses, né? Não, porque assim, as pessoas precisam entender entender o custo de aquisição por cliente, entender o crescimento das tuas vendas, porque a gente conversou com a Karen, né? E aí eu perguntei pra Karen assim, Karen, o que é o principal fator ali que tu tem que olhar para a empresa? Aí ela falou do financeiro, né? Mas assim, as vendas também é importante, porque o primeiro ponto é começar a vender, depois tu vai olhar para o financeiro, mas tu entender da estratégia de vendas da tua empresa. Então não adianta tu investir 1 milhão e não vai retornar o suficiente, porque tu não vai estar entregando. Isso, exatamente. Daí vai chegar o ponto que a gente cresceu tanto no tráfego que a gente, inclusive, vai incentivar novas estratégias, né? As pessoas sempre perguntam, né? Pergunta o ovo ou a galinha, né? É o tráfego ou social media? Né? O que todo mundo pergunta, contrato o gestor de tráfego ou social media? O que vai me trazer maior resultado? Né? Eu acho que é teste. Né? Eu acho que, assim, para cada setor funciona diferente.
Então, por exemplo, se o teu produto é muito estético, é muito, tipo, o visual é muito lindo, encanta as pessoas, tu tá disposto a criar muito conteúdo, a fazer o que a plataforma pede pra distribuir teu conteúdo, começa no social media. Não, não é. Tu tem uma empresa de engenharia. Começa pelo tráfego. Né? Não. Vamos usar outro exemplo aí. Esse cara de mais engenheiro que procura a gente aí, a gente já tá. Eu não tô dando sequência, não. E aí vai dar um curso lá, mentoria. Mentoria pra empresa de engenharia. Os engenheiros que quiserem contratar o tráfego, como gerir um contrato de tráfego? Não que contratar tráfego. Engenheiros que querem abrir sua construtora. Aí. Mas é isso, né? Me perdi. Né? Quero me lançar aí, mano. Fiquei pensando já no lançamento. A em Core toda a também. Bom, estratégia. outro serviço que a gente faz, a gente não anuncia muito, é Lançamento. lançamentos, A gente, o serviço de lançamentos a gente faz mais para pessoas que nos procuram. Normalmente a gente conhece, a pessoa tem um fit com a gente, que nem o da Karen Bernard, que a gente fez recentemente. Ela. Estamos fazendo, não? Ah, não, Não, sei se já, vai ter já terminado. fizemos. E aí, ela nos procurou com a demanda do tráfego, porque ela já investia na parte de social media, ela já tinha um posicionamento relevante nas redes sociais, ela já tinha testado o produto dela, ela já deu mentorias no orgânico, já funcionou. Então, ela fez o caminho certinho, chegou a hora de investir em tráfego. Uhum. E aí, chegou com a gente com a demanda, foi uma demanda bem, tipo, em cima da hora, assim. Mas foi o que eu falei pra ela, se tu deixar pro próximo, tu vai demorar mais pra entender os teus números. Então, vamos fazer agora, entender, porque o primeiro lançamento com tráfego, tem muito isso, as pessoas acham 6 em 7, né? A gente não tá falando de fórmula mágica, a gente tá falando de entender o que acontece e melhorar da próxima vez pra ter um resultado melhor. Então, o que a gente vai fazer? Faz o tráfego a primeira vez, entende quantas pessoas chegaram com aquele valor que tu investiu, quanto custa o teu lead, quantas pessoas convertem, faz a lição de casa bonitinha. E entrega o curso. Entrega, exatamente. Entrega a mentoria, né? Entrega a mentoria. No final do lançamento, a gente vai fazer toda a análise. Então, tipo, a gente não vai só fazer o tráfego e chegar assim, ó, toma, tá feito. Uhum. Vendeu, não vendeu, tava ruim, né, teu conteúdo. Uhum. Não é isso. Inclusive, a gente... Não, porque assim, gente tudo pega tem espaço projetos- pra melhoria, né? a gente aceita projetos que a gente acredita também, né? Também tem isso, a gente não entra em projeto que a gente não acredita. Então, a gente vai fazer uma análise ali. Isso foi o que funcionou, isso foi o que a gente pode melhorar no próximo. O teu custo de aquisição de lead é X. Então, se na próxima vez tu investir X vezes tananã, tu vai ter tantos leads. Então, a gente vai dando essas informações para a pessoa entender, porque... Vai junto, né? Isso, exatamente. E dela também vai fazer parte desse processo, porque no lançamento, né, a gente fala de coprodução. E coprodução é ali trabalhar junto, não é a gente, nosso canto, o expert no canto dele, muito pelo contrário, é uma estratégia em conjunto. Então, tu tem alguém que cuida das tuas redes sociais, a gente vai fazer a orientação dessa pessoa também, alinhado com os conteúdos que a gente vai soltar nos anúncios. Então, toda a estratégia em conjunto, todo mundo vai estar mirando o mesmo objetivo. Então, a gente vai fazer todo esse acompanhamento. E aí, a gente também presta esse serviço, mas a gente não divulga, não é nosso carro-chefe de serviços, mas a gente presta, sim, para projetos que a gente acredita, para experts que a gente conhece, sabe que é comprometido também, porque, às vezes, né, o que mais tem no mundo do lançamento é as pessoas coproduzindo, né, fazendo juntos um trabalho, e no final, fulano desistiu, eu fiz um roteiro e não seguiu. O que acontece é muito, o expert não estava bem e não postou. Mas o expert tem que entender que do mesmo jeito que muita gente é CLT entre as 8 e sai às 6, quando tu vai fazer um lançamento, tu tem que postar naquele dia 7, tu tem que postar naquele dia 7. Tanto porque é um comprometimento com a tua audiência, tanto porque é um comprometimento com o teu resultado. Se tu não fizer, o resultado não vai ser o mesmo. Então, a pessoa tem que estar aberta para entender isso, que existe um caminho a ser seguido. E ela vai ter que cumprir todas as etapas, senão não adianta chegar lá no final e dizer, não vendi. Né? 50% teu, 50% da responsabilidade é tua, 50% é nossa. Numa estratégia de lançamento, é curiosidade mesmo, até porque eu não
não faz lançamento. Eu não faço lançamento. E Vamos fazer também... mentoria para engenheiro. Esse é o lance. Tudo bem tu fazer o lançamento, mas se tu ser o expert, mas o expert ele precisa se dedicar Isso. muito. E era isso que eu ia falar. No lançamento, se eu me comprometi de lançar, não sei, fazer uma live às 7, eu tenho que entrar às 7. Mas e também eu preciso ter os conteúdos postados na hora. Tem o passo a passo, né? Aquele do 6 e 7, fórmula de lançamento e tudo mais, né? Se tu não seguir, tem diferença no resultado? Tem diferença no resultado. Existe uma... Por isso que, né? Quando a gente fala de Érico Não Rocha, é fórmula tipo de assim, ó, lançamento... não é tipo assim, eu me garanto no meu conteúdo? Não. Claro que o mercado está mudando. Existem novas formas de lançar hoje em dia, né? A fórmula do Érico Rocha, que é o fórmula de lançamento, é realmente uma receita. Tu olha a receita e tu faz o passo a passo. Não põe uma colher a mais de margarina. Tu faz exatamente como tá ali. Então, segue o passo a passo que tu vai alcançar o resultado. E aí tem E também não é 6 em 7. Não vai trabalhar 7 dias e ganhar 100 mil reais. Então, tu vai trabalhar muito tempo para chegar um dia que tu vai trabalhar muito tempo. Vão correr 7 dias e tu vai ganhar 100 mil reais. Mas antes dos 7 dias do 6 em 7, existiu muito trabalho por trás. Uhum. Existiu todo esse trabalho que eu falei da Karen. Lançou, testou o produto, criou conteúdo, teve depoimento dos teus primeiros clientes. Lança de novo, põe um pouco de tráfego, entende os resultados, aumenta o valor de tráfego, lança de novo. Então, é um processo. Tem gente que lança 10 vezes para fazer o 6 em 7. Uhum. E um lançamento acontece a cada 2, 3 meses. Tem gente que passa mais. Então, pensa, a cada 2, 3 meses só que tu tem a chance de fazer um 6 em 7, né? Então, o lançamento é muito mais complexo do que só... E claro, hoje em dia no marketing digital e também as pessoas estão mais esclarecidas quanto a isso, que não é tão fácil, que é um trabalho como qualquer outro, tu precisa te dedicar. Muita gente tentou e não deu certo. Tem muita gente que tentou, Exatamente. fez certinho e deu certo, até mesmo com produtos assim que tu fica... tipo, Exatamente. Por quê? Porque soube ler a dor das pessoas e acertou direitinho, né? E aí tu vai vender com certeza como água, se o teu produto for... A primeira vez tu vai vender como água só na dor. Se for ruim, depois tu não vai vender mais, né? Mas se for bom, tu vai continuar vendendo e aí tu vai melhorando esse produto. E aí, a exemplo dos experts, né? As pessoas comparam, a gente sempre diz, não compare o palco dos outros com o teu bastidor, Olha... né? Corte. Olha aí, ó. Isso é dos gurus da internet. Eu vou pegar várias frases de gurus para eu poder citar aqui em todos os episódios, gente. E aí gerar os cortes Exatamente. pra e gerar impulsionar. cortes. Porque quando tu vai começar na internet, tu tem que olhar o começo do outro e não o final. Porque se tu olhar o Érico Rocha hoje, há 10 anos atrás, ele era outra pessoa. Ele começou de outro jeito. Ele usava... Então, ele teve uma evolução. E todo mundo vai ter essa evolução, né? Então, quando tu for... eu quero começar, não olha o fim dos outros. Olha o começo. Vai lá no Instagram, roda até a última postagem. Vai no YouTube, roda até o primeiro episódio. Serão 2 meses nós estaremos sinais de fogo. Serão